Olha, na verdade, essa festa deveria terminar por dar foto com as crianças. Porque durante a semana inteira me preparei para vir nessa solenidade. Mandei buscar o livro do Montenegro para conhecer um pouco a história do ITA. Pedi para o companheiro escrever um discurso para mim, falando do ITA. E quando eu chego aqui, coloca um monte de gente para falar de mim. E aí eu fui olhando o discurso de cada um. E cada um foi dizendo um pedaço daquilo que está escrito no meu discurso. Então, eu proíbo os ministros de falar antes de mim, falo depois. Ou eu preciso fazer um jogo combinado. Mas eu não preciso mais falar da importância do Montenegro, da criação do ITA, mas falar um pouco de vocês aqui no Ceará. Primeiro, não sei se vocês sabem, em 2005 foi a primeira vez que eu ouvi falar em Olimpíada da Matemática. Eu nunca tinha ouvido falar. Eu ouvi falar porque uma professora do Instituto de Matemática Aplicada foi no meu gabinete levar um grupo de alunos que tinham medalha de ouro. Ela me fez uma explicação e disse que a maioria dos alunos que participavam da Olimpíada da Matemática, que não era muita gente, era 200 e poucas mil pessoas, era do Ceará e um pouco do Piauí. E dizia que era de escola privada no Ceará, ainda não era de escola pública. E aquilo me despertou uma curiosidade: por que não levar a Olimpíada da Matemática para a escola pública? E na época, algumas pessoas me disseram que possivelmente fosse difícil, que a garotada da escola pública não ia ter interesse de participar. Mas mesmo assim, como a minha mãe sempre pediu para me teimar, para mim fazer as coisas, eu resolvi fazer um teste e decidimos fazer a primeira Olimpíada da Matemática da escola pública, família. A primeira inscrição se inscreveram 10 milhões de crianças de todo o estado, de todo o território nacional. A segunda, em 2006, se inscreveram 14 milhões de crianças. E antes de eu deixar a presidência, a gente estava com 18 milhões de crianças se inscrevendo para participar das Olimpíadas da Matemática. E aí me veio a certeza daquilo que eu acreditava no tempo inteiro, de que o que falta para as pessoas é oportunidade, é uma chance de poder dizer que ela pode fazer as coisas. Não importa a origem social, não importa a cor, não importa o sexo. O papel do Estado é garantir para todas as pessoas igualdade de oportunidade, ou seja, a chance de disputar a mesma coisa é igualdade de condições. E depois, a gente foi premiado porque o Brasil, a Rússia, era o país que tinha mais alunos nas Olimpíadas da Matemática. Mas estava longe de chegar a 18 milhões. O máximo deles era 5 milhões e o Brasil passou a ser o país com maior participação de alunos nas Olimpíadas da Matemática. O maior. Depois me veio a ideia de fazer a Olimpíada de Português. Porque tinha um problema sério que na televisão toda hora falava que a meninada não aprendia a escrever no primeiro, no segundo, que a molecada escrevia errada, a molecada teve dificuldade de fazer redação. Eu resolvi então criar a Olimpíada da Matemática. Ela foi criada na primeira inscrição, se inscreveram 6 milhões
de crianças para participar. E depois resolvemos criar a Olimpíada da Ciência, mas aí já chegou o final do meu mandato, eu não sei o que aconteceu. Por que eu estou contando essa história? Porque o mês passado, no final do ano passado, o companheiro Camilo e eu fomos ao estado do Rio de Janeiro, na capital do Rio de Janeiro. Nós vamos lançar uma escola, uma faculdade de matemática. Como é que vai funcionar essa faculdade? Essa faculdade, nós vamos fazer uma seleção entre os alunos que tiverem medalha de ouro. E esses alunos vão ficar, ao todo vai chegar a 400 alunos no primeiro ano que vem. Esse ano, em março, já tem a primeira aula inaugural. Primeira aula inaugural vai ser 100 alunos. O ano que vem mais 100, o outro ano mais 100, até chegar a 400. E esses alunos vão para o Rio de Janeiro, eles vão ter apartamento para morar, eles vão estudar o tempo inteiro e nós não vamos mais permitir que os gênios brasileiros tenham que sair do Brasil para poderem ser consagrados. Eles vão ser consagrados dentro do Brasil. E aí, as coisas vão acontecendo. Um dia eu estava reunido com o ministro Zé Múcio, e o Zé Múcio falou: ô presidente, por que a gente não leva o ITA para o Ceará? Aquilo foi como se fosse uma palavra mágica, porque a vida inteira eu tinha uma obsessão de terminar as desigualdades entre o Nordeste e o restante do Brasil. Eu não quero que o Nordeste tenha as coisas tiradas dos outros estados. A única coisa que eu quero é que o Nordeste tenha a mesma oportunidade que tenha qualquer outro estado dos mais ricos desse país. E a educação é a base fundamental. E aí eu falei, vamos tentar levar. E hoje eu estou consagrado, assinando esse decreto da instalação do ITA aqui na cidade de Fortaleza. Parabéns ao Ceará, parabéns à Fortaleza, parabéns ao ITA Aeronáutico, ao ITA Defesa, ao Camilo e à equipe do Camilo. E eu queria dizer para vocês uma coisa. Nós vamos vamos ter que assumir um compromisso de aproveitar esse mandato, que me faltam 3 anos de governo, para que a gente possa resolver o problema da educação no Brasil, ou pelo menos consolidar um processo de revolução da educação. Essa bolsa que o Camilo falou é uma das armas que nós temos. Nós não podemos deixar que alunos do ensino médio desistam da escola porque não gostam, porque estão cansados, porque têm que trabalhar, porque precisam estudar em casa. Então nós vamos criar uma poupança para que esse menino receba poupança total quando ele terminar o 3º ano do ensino médio. Ele vai poder gastar um pouquinho por mês se ele quiser, mas no total ele só vai tirar quando ele se formar. A segunda coisa é que nós vamos lançar um programa de educação. Nós vamos lançar mais 100 institutos federais nesse país, para que a gente mostre ao mundo que a gente gosta de exportar soja, a gente gosta de exportar milho, a gente gosta de exportar carne, a gente gosta de exportar avião, a gente gosta de exportar qualquer produto, minério de ferro. Mas a gente agora quer começar a exportar conhecimento. A gente quer começar a exportar inteligência brasileira, porque nós vamos agora na Bahia lançar o Instituto Tecnológico Aeroespacial, no mesmo aeroporto de Salvador, uma coisa que vai ser extraordinária. Aliás, eu não sei se você teve a oportunidade de ver, o Cimater da Bahia fez o primeiro robô que desce a 3.000 metros no fundo do mar
faz toda a pesquisa que ele for programado sem precisar de ajuda de ninguém. Ele faz sozinho e depois ele vem para a gente estudar o que ele fez. Isso é uma coisa brasileira, uma demonstração que quando a gente acredita, quando a gente investe, quando a gente dá oportunidade, as pessoas pegam com as duas mãos, não largam e o sucesso é absoluto. Da mesma forma, nós vamos inaugurar isso que vai acontecer no Brasil. Nós vamos inaugurar hoje o início de uma escola de formação de sargento em Recife. Ou seja, hoje você tem escola de sargentos em 19 locais. Tem 19 locais. Agora, todos os sargentos do Brasil serão formados numa escola de sargento de Recife, que vai precisar do investimento de quase 2 bilhões de reais para a gente fazer com que as pessoas do Brasil se preparem melhor. Mas aí não vai para isso. Eu vou tirar uma semana com o Camilo, viajando no Brasil para falar de educação. Nós vamos despertar essa escola, o ensino integral, aonde Fortaleza, no Ceará, é o estado mais avançado do Brasil. Não é só importante por conta do aluno ficar o dia inteiro aprendendo. É importante também, Camilo, porque você até está tirando a meninada da rua que fica a mercê do crime organizado, da droga, da bandidagem. É proteger a criança, muitas vezes, para que a mãe possa ter muito mais facilidade de trabalhar e voltar tranquila para casa, sabendo que o seu filho foi cuidado. Nesses 3 anos que eu tenho para governar esse país, a gente vai fazer pela educação do Brasil o que não foi feito em muitos anos nesse país. Porque o Camilo sabe que neste país, uma parte das pessoas que dirigiram o país, desde que Cabral colocou os pés aqui, não gostava que o povo estudasse. Não gostava. Os ricos mandavam o povo para Coimbra, em Portugal, mandavam para Londres, mandavam para a França, mandavam para os Estados Unidos. E os pobres tinham que ser analfabetos e tinham que trabalhar ainda mais cortando cana em muitos estados desse país. Nós não temos nada contra o corte de cana, mas nós preferimos um jovem com uma caneta na mão, com o computador na mão, trabalhando e produzindo tecnologia, do que trabalhando em coisas que as máquinas podem fazer. Por isso eu quero, Zé Múcio, agradecer a você. Aliás, você ganhou o prêmio de doutor cearense. Será que o povo pernambucano vai gostar que você vai ser um traíra, vai trocar Pernambuco pelo Ceará? Mas o Zé Múcio é, na verdade, eu queria dizer para vocês, o Zé Múcio é o responsável da ideia da gente trazer o ITA para a Fortaleza e para o estado do Ceará. E nós trouxemos o ITA para cá, nós trouxemos o ITA para cá, é importante dizer, mano, em gratidão ao Ceará. A decisão de trazer para cá é uma dita de gratidão pelo que vocês fizeram e pelo que vocês dizem a nós brasileiros, o que pode ser feito na educação desse país, mesmo sendo um Estado não muito rico. Por isso, parabéns, companheiro Camilo, parabéns. Eu aceitei por convidei você para ir ser ministro da Educação. Parabéns, Lúcio, e parabéns por nosso querido piloto. Eu tenho certeza que o Romano tem uma tarefa muito maior do que a minha. Porque para mim fazer um bom governo, eu só tenho que ser melhor do que eu mesmo. Agora você, para fazer um bom governo, você tem que provar que você vai ser melhor do que o Cid e melhor do que o Camilo, ou pelo menos igual, Tá? Então, Getúlio, é um dia gratificante para mim. Você não sabe o orgulho que eu tive de estar aqui hoje, de assinar esse decreto, de ver essas crianças todas. É uma coisa que me faz crer que esse país só é pobre, que esse país sempre foi governado por gente na cabeça pequena, por gente que sonhava pequeno, por gente que só pensava nela.
E esse país precisa efetivamente melhorar. Por isso, Ceará, muito obrigado de coração. Camilo, obrigado, Camilo, obrigado, Nino, obrigado, Isolda, que está por aí perdida, está aqui, Isolda, sabe? Eu quase queria, eu quase que leve tudo do Ceará para o Brasil, mas como o Brasil é muito grande, eu tenho que respeitar os outros estados. Mas o Ceará está na minha conta, esse está tanto de educação. E outra coisa importante, querido, que a gente vai ter que resolver, é que o salário de professor é pequeno. Às vezes a gente não pode pagar, mas a verdade é o seguinte, a função de professora nesse país é uma coisa muito nobre. Ser professora na década de 60, na década de 70, na década de 50, era até motivo dos grandes compositores fazerem música. A professora é uma referência para a família. O professor é uma referência. Aí foi rebaixando. Hoje, a professora sai para trabalhar, sabe, ganhando um salário que muitas vezes não dá para ela dar para os filhos comerem aquilo que seria necessário para comer, porque o piso salarial ainda é baixo. Nós estamos tentando recuperar a economia desse país. E quando a gente recuperar a economia desse país, a gente tem duas coisas que a gente tem que ter gratidão. Primeiro, a gente cuidar da educação com mais carinho, e cuidar da educação é melhorar o salário e as quantidades de trabalho dos professores brasileiros. E a outra coisa é a gente aumentar o salário mínimo todo ano para que as pessoas saiam para submeter. E a gente espera que daqui desse instituto saia alguns gênios que a gente possa ver produzir uma nave que vai chegar não na Lua, não em Marte. Ainda não conhecemos o planeta que a gente vai poder chegar depois que o Ita começar a funcionar aqui. Um beijo no coração de cada um de vocês. Um beijo muito grande e até outra oportunidade que Deus quiser. E avisar para o nosso governador que ele precisa voltar para casa e deitar, que ele está com pneumonia, ele não pode ficar se expondo com muita facilidade aqui. Gente, um beijo no coração. Um beijo.